Frieren trouxe pra gente um humano que pode ser considerado o ser mais forte da história aí de Frieren, o Herói do Sul. E eu vou ser sincero, eu quero um spin-off desse cara pra ontem. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê eu quero tanto um spin-off desse personagem. Tem uns detalhes aí que a gente foi pescando, foi entendendo, que mostram o valor e a importância desse personagem para a história. Esse episódio ele começa num tom bem engraçado e simples até, porque a Frieren aceita uma missão onde a recompensa é só um pergaminho que ensina uma magia para coçar os locais que incomodam as costas. Olha, eu vou ser sincero, como a missão era só limpar uma estátua, eu até aceitaria. É bem tranquilo aí, e tem hora que você quer coçar a costa e não consegue. Né? Para Frieren aí talvez seja útil, vai saber. A estátua em questão é justamente a do Herói do Sul. A Fern e o Stark não sabem de quem é aquela estátua, de quem é aquele rapaz. E a Frieren começa a explicar. E o anime ele traz pra gente a animação com os bonecos ali marionetes. No mangá tem essas marionetes, só que você vê de longe a imagem você vê de longe e você não consegue ver o que está passando ali. E o anime vai mostrando aí como foi a luta dele. A Frieren vai explicando, vai contando um pouco da história e a gente vai vendo isso aí através das marionetes. Ponto positivo, né, pro anime, que sempre tenta buscar trazer essas coisas a mais que o mangá, complementando a história, deixando ela mais dinâmica e mais fácil de se entender o que está acontecendo. E depois, quando eles vão conversando mais ali, a gente vai conhecendo os feitos do Herói do Sul. E são feitos bem grandes até. Ele foi capaz de enfrentar sozinho os sete sábios, coisa que a Frieren falou que só derrotaram dois, o grupo dela, da Frieren, né? E ele ainda também enfrentou a linha de frente do Rei Demônio. E tudo isso porque ele possui um poder muito raro, o poder de ver o futuro. Agora vamos falar o porquê eu quero tanto um spin-off desse personagem. Ele só morreu quando enfrentou o confidente do Rei Demônio. Esse confidente também tem um poder de ver o futuro. Ele via 1000 anos no futuro. Então foi uma batalha justa, uma batalha entre dois usuários de uma magia que conseguem ver o futuro. E nisso ele já sabia que ia morrer, porque ele já viu o futuro. Tanto ele quanto o demônio também. Só que o demônio, é uma criatura maligna que não tá nem aí para nada. Agora, um humano, um herói, ele sabia da sua morte e ele foi lá, ele lutou para abrir o caminho para o próximo herói. Ele sabia que só ele poderia enfrentar aquele demônio que poderia também ver o futuro. Então ele foi lá, lutou como um homem, como um humano, com alguém que tem valores inabaláveis. Ele colocou tudo em jogo para conseguir levar o máximo possível de demônios para que no futuro o próximo herói, o Himmel, conseguisse derrotar finalmente o Rei Demônio. Então a gente entende o caráter desse personagem, a gente entende aí os valores que ele segue. E isso me fez admirar esse personagem. Além do bigodinho muito charmoso que ele tem, a gente vê aí os valores que ele possui. Então é um personagem que realmente eu gostaria muito de ver mais tempo de tela, com mais abordagens, com mais histórias sobre ele. Só que aí eu tava pensando também, e se mais humanos tivessem o poder que o Himmel e o Herói do Sul tiveram, né? Grandes heróis. Porque a gente já sabe que tiveram duas pessoas extremamente poderosas, humanos normais extremamente poderosos. E se surgissem mais pessoas como eles? A gente até tem uma coisinha aqui no episódio que brinca um pouquinho com uma fragilidade dos humanos. É com o Stark. Na cena que aparece uma cobra, a Frieren vai lá e pisa, e mostra o Stark morrendo de medo. Isso aí levanta uma curiosidade que na época que o anime é retratado, eu acredito que muitas pessoas morrem por coisas simples, venenos, picadas de animais peçonhentos. Então essas coisas levantam aí a questão. Muitos aventureiros podem ter morrido por falta de conhecimento, de tempo, de conseguir se salvar de uma coisa assim simples e não conseguiram se desenvolver ao ponto de chegar aí ao nível do Himmel, do Herói do Sul. Então a humanidade, ela parece ser muito poderosa aqui também nesse anime. Porque a gente já teve dois humanos aí, heróis, né, poderosos, com magias e com desenvolvimento importante aí na obra. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Deixa um like, se inscreve para ajudar a gente. Muito obrigado.